Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW e sejam todos bem-vindos aqui, você que está na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, também no YouTube, né, Gilson? É verdade. Povo do YouTube, sejam bem-vindos. E a conversa hoje, o Adilson está muito animado porque acho que vai ser muito nerd a conversa. E eu vou ficar só olhando e o Adilson vai deitar e rolar hoje, né? E vou dar a oportunidade dele já apresentar a nossa convidada de hoje. Tá contigo. A nossa convidada, na verdade, é uma junção de personagens da Marvel, é Tony Stark, Bruce Banner, Shuri. Na verdade, ela é uma pesquisadora, ela é professora. Cientista. Ela é uma cientista, ela realmente, assim, ela é pós-doutoranda e ela é uma mãe muito dedicada, esposa, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Qual é a área mesmo? Qual é a área? Na verdade, qual é a área? A área dela é da pesquisa de biologia. Biologia. Ela é bióloga. Porque, na verdade, isso aí fica tudo... ficou enrolado. Esse cara, ele gosta de fazer isso. Já vai entrar no corte isso aí. Então, eu vou resumir o que o Edilson falou. Ela é bióloga, pesquisadora, né? E pós-doutoranda atualmente. E eu acho muito legal isso porque a gente vai entrar em vários assuntos sobre a família da Deliane, sobre talvez a origem dela, né? Se ela é aqui de Santarém ou não, a gente vai conversar sobre isso. Mas eu acho que o nosso foco, né, é a gente conversar como uma mulher cristã, né? Cristã, segundo o Bolsonaro, terrivelmente evangélica, consegue e tem conseguido crescer, né, numa carreira acadêmica que não é nada fácil, na área científica, de pesquisa, e tem alguns desafios aí sobre isso, né, Deliane? Mas antes vamos falar sobre você. Você é de Santarém? Não, eu sou de Óbidos, aqui pertinho, né? Mas eu morei lá até os 14 anos, e de lá eu fui morar em Castanhal. Fiz escola técnica. Acho que muita gente não sabe disso. Eu já contei minha história em alguns lugares, mas essa é a primeira vez que eu estou falando isso. Então, eu fui técnica, eu fiz o curso técnico de agropecuária. Pois é. E aí eu me especializei em zootecnia. Então, eu queria ser veterinária. Antes de continuar, de onde surgiu isso? Assim, tua família, teus pais? Então, a maioria das cidades aqui da região tem essa cultura de enviar os filhos para estudar na capital, em cidades que têm uma estrutura melhor, né, academicamente falando. E, na época, meus primos tinham ido morar em Castanhal para fazer a escola agrotécnica. Hoje, essas escolas se tornaram o IFPA. E, na época, a escola mais próxima era a de Castanhal. Então, eu fui para lá porque os meus primos incentivaram, né, e tudo mais. Então, eu fui Agro é tudo, né? Agro é pop, agro é técnico. Ensino médio, você foi fazer o ensino médio lá? Isso, eu fiz o ensino médio técnico. Associado com o técnico. Então, num período eu estudava o médio, no outro período o técnico. E aí, quando eu terminei, eu consegui um emprego no Boticário. Interessante. Pois é. E aí eu acho, nossa, engraçado que eu nunca falei essas coisas. Foi em Castanhal. Na verdade, você terminou e arrumou emprego ou ficou conciliando estudo com o trabalho? Não, eu terminei e arrumei um emprego. Então ficou um tempinho lá em Castanhal, né? Eu fiquei, na verdade, alguns meses em Castanhal. Na verdade, eu fui para Abaetetuba. Eu morei em Abaetetuba. Não, mas contando o tempo de escola e o emprego, 3, 4 anos. 3 anos e meio, porque quando eu fui morar em Abaetetuba, que eu consegui esse emprego lá, eu fiz 3 meses de experiência e depois desses 3 meses a dona me contratou. E nessa época não tinha internet, assim, se tinha, eu não tinha esse acesso, né? E aí minha mãe mandou uma carta para mim, dizendo que ela não queria que eu pegasse o gosto do dinheiro, do salário, porque senão eu não ia estudar. E aí foi uma carta bem bonita, assim. E ela falou assim, ó, se você voltar, você pode morar em Santarém e eu pago para você ficar lá, estudando. Ela queria que você estudasse. E ela queria que eu estudasse.
E aí eu fiz isso, eu fui assim, eu falei, nossa, eu realmente estava bem feliz que eu tinha conseguido passar no teste, tudo, ia ter meu salário e tal. Mas essa carta mexeu muito comigo, assim, então eu vim nessa fé, assim, tipo, nossa, minha mãe deu essa direção, eu vou. É que, na verdade, ela tinha mais para você, na verdade, né? Ela sempre, essa era a ideia. ela sempre pensou dessa forma, tanto que quando o Adson, na verdade, eu pedi a mão dele em casamento, né? Quando eu pedi a mão do Adson em casamento... Esse era o bullying prometido dela. Minha mãe falou que só deixava a gente casar se ele nunca atrapalhasse a minha trajetória acadêmica, né? Porque quando eu fiz o curso de biologia, eu já viajava muito, né? Eu já participava de campanhas de expedições em outros lugares, tudo. E ela sabia que no casamento isso poderia ser um fator limitante, né? O casamento em si. Mas aí vocês já se conheceram aqui em Santarém? A gente conheceu aqui em Santarém. Quando você veio estudar Aí eu ensino vim superior? Isso. E aí eu vim para Santarém, eu fiquei alguns meses fazendo... Eu vim no meio do ano, assim, e aí eu fiz 3 meses de cursinho e fiz o vestibular e passei. O FOPA? Eu fiz... Era eu o fiz FPA na época, né? Na época era o FPA e o FPA. cursinho era o CAVES. Ah, tu Era fez super CAVES? famoso. Sim, eu estudava no SEB. Os pobres estudavam lá, brincadeira. Não, mas assim, na época tinha uns Não, no cursinhos SEB, famosérrimos, assim, a gente tinha não podia pagar. SEB, né? CAVES e Verônica Santos. Da Verônica Santos, alguma coisa assim, que ficava lá perto da... Sim. Só que qual a onda? No SEB eu estudava de bolsa, né? Na verdade, eu cheguei com o dono, que era o Abdon, sempre sou muito grato, isso aí, o Abdon. Volta e meia, eu topo com ele por aí, e eu não tinha condição de pagar, então eu era o cara que abria o cursinho, limpava o cursinho, fechava o cursinho, e nos outros horários, e aí eu estudava um horário. E aí eu já trabalhava, então assim, eu trabalhava no meu trabalho, depois ia para o cursinho, e aí no final de semana ia para o SEB, assim, e aí o Abdon me ajudava, cara, e foi muito louco, foi muito assim. E vamos entrar nessa parte aí do pedido de casamento, porque o povo adora essas histórias românticas, né? É a parte que mais tem audiência, e a gente põe, e a gente na corte ainda põe no Instagram, o pessoal adora. Conta aí, eu fiquei curioso agora. No campamento de casais vai rolar isso, né? Então, quando Pois eu é, vim quem morar sabe, né? A gente faz um tutorial, como as meninas conquistarem seus maridos. Na verdade, loucuras de amor. Loucura. Não, então, eu vim morar em Santarém e aí eu tentava assim, honrar muito o sacrifício que a minha mãe fazia de pagar, né, um lugar para eu morar e tudo mais. Então, assim, eu não namorava, não queria, assim, meu foco era estudar. E, na época, eu congregava na Quadrangular e eu era líder de jovens da Quadrangular. E lá, a gente fez um evento que chamava Noite do Avesso. Então, a ideia era mostrar como... o mundo estava do avesso e a gente podia expressar a nossa fé mesmo nesse contexto, né? E o Adson foi um convidado de uma das moças lá da igreja, que eles faziam um cursinho juntos e ele foi um dos convidados. E lá na igreja a gente tinha um espaço para quem quisesse ficar. A ideia era essa, né? Era não se importar em ser do avesso, assim. Então a pessoa podia trocar de roupa e ficar do avesso, para mostrar que ela não se importava de ser diferente, né? Na sociedade, de modo geral. E o Adson, eu achei isso incrível, assim, que ele topou isso. Ele era a primeira vez que ele estava indo lá, e ele topou. Eu falei, uau! Uau. Só que eu era líder de jovens, né? Então eu controlei, assim, aquilo, né? E na verdade, antes de conhecer o Adson, eu tinha feito um propósito com Deus. Eu tinha falado para Deus que eu ia ficar um ano dedicada em esperar realmente no Senhor, né? Às vezes as pessoas fazem propósito para juntar dinheiro, comprar alguma coisa, né? O meu propósito era para realmente ter uma vida emocional curada, sarada e esperar uma pessoa que realmente Deus tivesse preparado para mim. Então eu fiquei um ano nesse propósito e eu sempre falo muito, né? Exponho muito a minha vida e tudo. E uma das coisas que eu coloquei nesse propósito era que eu não ia contar disso para ninguém. Então só era eu e Deus, ninguém sabia. O maior desafio não era esperar no Senhor, era não contar para ninguém que eu tinha esse propósito. E quando eu conheci o Adson, eu estava há 3 meses desse propósito. E eu falei, eu lembro que eu disse para Deus, eu falei assim, 3 meses de terminar ou 3 meses tinha começado? De começar. Ah, tá. De começar o propósito. E uma das coisas que eu falava para Deus é, quem aparecer nesse período não é da tua vontade, porque é um período que eu quero dedicar para o Senhor, sabe? De imersão mesmo, de oração, de consagração. Então, qualquer pessoa que entrar, eu não vou nem olhar, que entrar na minha vida, eu não vou nem olhar. Eu lembro que teve uma similaridade aí no passado, não? Com o quê? Aquela história que tu falou lá quando
A pastora Regiane surgiu, o senhor tinha, aquele momento que o senhor tinha separado. Mas o meu não era tão sério assim, né? Não, o meu foi bem sério. Eu lembro que teve um rapaz da igreja O meu era que só um falou assim, pensamento, um vago pensamento. ele falou assim pra mim, eu queria te entregar uma carta. E eu falei, não, eu não quero nem receber. E ele ficou super magoado comigo. Ele falou assim, mas... Watson. Não, um outro Outro rapaz, rapaz. né? Assim, de tão que eu levava isso a sério, né? Ele falou, mas você não quer nem receber? Eu falei assim, não, porque eu não quero receber, eu não tenho nenhuma esperança, então eu não vou te dar nenhuma esperança. Não existe essa possibilidade. Se eu aceito, eu estou te dando uma esperança e eu não quero isso. E ele ficou um tempão sem falar comigo, depois ele casou, acho que me perdoou, né? E aí eu fiquei gostando do Adson, assim, meio que em silêncio, né? E com o tempo ele também ficou gostando de mim e ele dava muitos sinais, assim, sabe? Ele continuou indo na quadrangular? Aí ele continuou indo, aí ele converteu, e aí ele ficou indo. E nesse tempo, ele me dava algumas coisas. E como eu morava sozinha, isso para mim era muito ofensivo. E eu falava assim, ó, meu pai cuida de mim, você não precisa ficar me dando leite ninho, sabe? Então era muito difícil. Mas leite ninho é uma metáfora ou ele estudava leite Não, ninho ele me mesmo? Watson, criativo, né? Nossa, investiu. Hoje Deve estar seria uma prova de amor realmente dar uma lata de leite. Deve estar esquentando a orelha do Watson agora, lá onde ele está. Se ele desse um botijão de gás hoje, Aí era muito ofensivo. Era muito. Pois é, tinha um pouco disso, né? E essa amiga dele dizia assim, ô, Deliane, não trata ele assim, ele é tão bonzinho, Se fosse Nutella, né? Nutella era melhor, né? Ajudar, né? É que eu não gosto de chocolate, né? Então ele sabia, assim. Então ele não dava chocolate, sabia que não... Você não gosta de chocolate? Eu como, né? Mas não é assim uma coisa que, tipo, se eu compro uma barrinha, eu como só um pedacinho, Puxa, o resto eu divido para a família toda. Bem-aventurado. Então. Eu gosto de salgado, né? Então eu não tenho problema com doce. Então, terminou esse meu propósito. E quando terminou o meu propósito, ele tinha uma namorada que namorou há muitos anos com ele, que a família dele gostava muito e tudo. E ela se aproximou da igreja, né? E como eu era líder de jovem, eu falei assim, uma alma é melhor que um amor, né? Então, a minha prioridade é ela. E eu não deixei, né, abafado tudo, esse sentimento, e eu não manifestava, assim, para as pessoas que eu gostava dele, né? Então, ninguém sabia que eu gostava dele realmente. E aí, essa moça foi para a igreja, mas ela não firmou, ela saiu. E um dia, o meu pastor falou... Ele tinha ido falar com o nosso pastor, e ele falou assim, Deliane... E terminou o culto, eu fiquei lá fora, ele falou assim, Deliane... Por que você não aceita namorar com o Adson? Ele é meu pastor. Ele é um homem de Deus, ele é um filho incrível, ele é trabalhador, ele é obediente. Mas já tinha passado o ano já? Já estava com 1 ano e 3 meses. Não, mas eu tô meio assim pensando na frase que ela falou, eu tô avaliando. Você tá pensando também? Não. Tá pensando? Uma alma é melhor que um amor. Não tô rindo, não, cara. Tô só pensando, o que tu acha? Tá certo. É? Tá bom. Não, porque na verdade ela tá escolhendo não defraudá-lo, né? Não, na verdade... Não era a alma dele, era a alma da menina. Era a alma da menina. A menina estava indo, a ex-namorada dele estava indo para lá, para a igreja. Isso. Eu acho que ainda está impactado com o esquema do... Então, ele não processou essa informação. Por isso que ele... Não, então, porque essa frase é uma frase a ser pensada, né? A ex-namorada dele estava indo para a igreja. E eu era, na época, eu era líder de jovens da igreja. Eu não conhecia ela, eu conheci já depois que alguém levou ela para o culto de jovens e tudo mais. Então, assim, eu falei assim, nossa, terminou meu propósito, então agora eu posso me declarar para o Adson. Só que chegou a ex-namorada dele, então não vou falar, entendi. porque Agora eu prefiro ganhar uma alma do que viver um grande amor. Olha aí, aí tá certo, agora sim. Tá bom. Agora sim. Legal. Pronto, tudo bem, a gente volta, não tem Aí problema. o pastor deu... E aí o que aconteceu? Meu pastor chamou, um dia eu estava lá na frente, ele me chamou, ele falou assim, Deliane, por que você não aceita, né, namorar com o Adson? Ele veio falar comigo, e, né, jogou um monte de confete no Adson lá. E aí eu contei para ele. Eu falei, então, porque eu tinha um propósito, e eu contei toda a história para ele. Ele falou, Deliane, tá todo mundo sofrendo nessa história. Ele não quer namorar com a ex-namorada dele, ela nem tá mais na igreja. Você gosta dele, ele gosta de você e você tá aí. Eu falei, não, então, é que já faz tanto tempo, né? E agora eu acho que ele nem quer mais. Ele falou, você só vai saber se você ir lá falar com ele.
E eu falei, ai, o que eu faço então? Ele, chama ele para sair. Eu, tá bom, vou fazer isso, né? E aí eu convidei ele, ó, você não quer comer um hambúrguer lá no Glutão? No Ipsil. No No Glutão, cara. nem tem Roupa mais. velha. Eu adorava. Exatamente. Já foste lá? Pô, mano, o Glutão Era, fantástico. nossa. Já foste lá, Magno? Cara, o Magno não tá aí na Ah, sala. não subiu. Não, então, e eu falei, beleza. Aí, quando eu convidei o Adson para ir, eu falei, ó, mas você tem que pagar, porque, né, não tem como. E quando eu saí de lá, o meu pastor falou assim, ó, você nunca conta para ele que eu que fiz os papos, tá bom? Falei, tá bom. E aí a gente foi conversar, e aí eu pedi ele em namoro. Uau. Certo. E ele ficou assim, estático. Ele falou assim, mas você tá falando a verdade? Eu falei, tô. Ele falou, mas você está fazendo isso porque o pastor Olivar falou. Eu falei, não, ele só me incentivou, né? Mas é porque eu também não queria chegar e tudo mais. E aí a gente começou o nosso relacionamento ali. E deu certo, né? Quantos anos já? 14, 14. Desde de namoro e casamento? 15. A gente namorou um ano. Aham. E aí eu falei, ó, acho que tá na hora de a gente casar, né? Você que foi encaminhando tudo, né? Pois é. Parece que é uma mulher decidida, né? Rapaz. E aí, na época, eu falei assim, ó, eu morava em Óbidos, né? Minha família morava em Óbidos. Eu falei, ó, você vai na frente num dia e eu vou no outro, porque você estava de barco, né? Vamos fugir da aparência do mal, não sei o quê e tal. E a gente chegou lá, minha mãe não deixou a gente casar. Falou, não, vocês são jovens. Isso, assim, com 8 meses de namoro e tal, né? E aí, depois, na segunda vez, eu falei, não, vou fazer uma segunda tentativa. E nesse dia, meu pai bebeu muito. E eu acho que colocaram alguma coisa na bebida do meu pai, depois de algum tempo, né? E o meu pai dormiu e o Adson, passou o final de semana, o Adson não pediu minha mão em casamento. Meu Deus. Eu falei, esse cara não quer casar comigo, não. E aí eu falei, então eu vou pedir a mão dele, né? Daí eu falei, mãe, o Adson quer casar comigo, eu quero casar com ele, a senhora deixa? Foi meio assim o pedido. Não, e é interessante falar isso, porque isso era um trauma que eu tinha muito grande, assim. E todos os conflitos que a gente tinha, falava assim, você casou comigo, obrigado. Você não queria casar comigo. Eu te obriguei a casar comigo. E eu, várias vezes, isso era uma porta muito grande para o divórcio, porque eu falei em divórcio inúmeras vezes, porque eu tinha esse trauma, assim, né? De, tipo, eu te obriguei a casar comigo, sabe? E teve uma festa bem grande da minha família, que a minha avó fez 90 anos, e aí teve, né, uma festona. E nesse dia o Adson me pediu em casamento, na frente assim, da minha família e tal. Aí quebrou essa... Nossa, Legal. foi cura. Foi cura, de verdade. Legal. De verdade, assim, de verdade. Foi cura. Isso foi assim... Essa é a hora Meninos, de usar um peçam as lencinho, meninas em pastor. casamento. Um lencinho do Adilson, já tá emocionado. Sério, Não, porque mas foi é- surpresa. Ele Sim. programou com as minhas primas e foi assim... É porque o Adilson foi... assiste... Como é que é daquela série Não, coreana? não, não, Dorama? não, É- não, não, como é que não. chama? Não. Dorama? Não. Ele chora, ele... Não assiste Dorama, hein? A Marta fica de Ó, mão dona dada com Vera ele. aqui, esse cara aqui. Eu não vou nem falar. Eu nunca vi. Ele nunca assistiu o ET, o extraterrestre. Porque ele Não, tem já medo do assisti, sim, ET, pô. Ele Era acha que criança o ET quando assisti, nos anos 80, não foi? Assisti Não, o mas original ainda, acho que só tem um mesmo, né? É isso que eu disse quando foi lançado. É, o original que eu digo o lançamento. Tá vendo aí, ó? Eu tenho que falar de mim. Eu não assisto Dorama. Pessoal, coloca nos comentários se você acredita, o que você acha? Adilson assiste ou não Dorama? Tá bom? E vamos colocar isso também no Instagram, uma enquete para saber o que vocês acham. Eu vou entregar a lista de quem assiste No final, Dorama. a Marta, a esposa dele, vai responder, depois de uma semana, vai responder a resposta certa. Meu Deus do céu. Gente do céu. Gente, o que é dorama? Explica aí, cara, você que assiste. Explica aí, Magno, o que é Dorama. A gente tem que dar um microfone pro Magno participar de lá. Não, cara. Não, eu vou explicar porque o Adilson me contou um pouco. Eu não assisto, não. Se saiu muito bem, viu, pastor? Não, eu não assisto, mas tem pessoas próximas a mim que assistem. Ah, tá. Amigos, discípulos. Não vou falar o nome aqui. É uma série, são séries coreanas. Coreana, né? Não, sério mesmo, coreana, né? Sério. Coreanas e são super melancólicas, assim, muito... Temas muito sensíveis, assim, romântico, mais misturado com dramas sociais e tal. Tem uma que Superação. me contaram, que é uma
advogado que tem autismo Isso. e ela assim consegue ter a profissão dela e tal. Então é muito... Aí as pessoas, casaizinhos que eu conheço, assistem de mão dada chorando. Né? Aí é um negócio... Entendi. Então a galera aí. Não vamos falar o nome, né? Não podemos. Não vamos nos expor aqui, Não, né? não é nem expor, mas... Não, é disso... Não sei, não. pessoal. Vocês depois respondem aí. Não vou falar. Mas... Tá, vamos lá. Vamos voltar, que nem semana a gente estava aqui. A gente estava no pedido de casamento É, dele. do Adson, que... Ele arrasou nesse parabéns. pedido, foi incrível. Eu tava com a Nina, bebezinha, quase ela cai do meu colo. A Nina é mais nova, né? É a mais Brincadeira. nova. A mais nova, Brincadeira, mas foi muito Tu emocionante, lembra o assim. filme 10 Coisas que eu dei em você? Lembra desse filme? Acho que lembro. Que ele canta na escadaria Ai, do não. campo de futebol. Lembra isso, Magno? O pastor talvez não lembre. Eu acho que era até com o carinha que foi o Coringa, o Heath Ledger. É muito legal. Eu acho que é muito legal essa pegada assim de fazer algo que realmente impressione. E que se o homem consegue fazer isso, essas cenas elas me remetem a isso. Eu acho que o Adson conseguiu nesse dia sair do... Conseguiu. Acho que é o único ouro que eu tenho na vida é esse anel. Porque ele deu um anel de ouro, né? Então, tipo, estou pedindo... Eu lembro que um dia eu falei, acho que vou vender esse anel. Ele me olhou assim, falou, sério? Eu falei, não, eu tava só brincando. Então, vocês hoje têm 3 filhos. 3 filhos. Fala um pouquinho só, rapidinho. São a mais velha. A mais velha tem 13 anos, que é a Nicole, minha escudeira fiel, né? O Nicolas tem 10. Ai, gente. E a Nina tem 4. Olha, tô evoluindo. Não esqueço a idade dos meus filhos mais. E impressionante que deve ser 3 etapas diferentes, né, dos filhos, né? Porque a menina com 13 já é cabeça bem diferente do menino de 10, né? Na verdade, eu acho que hoje meu maior desafio, assim, de 2 anos atrás até agora, é lidar com 3 crianças em fases diferentes, né? Porque cada um tem uma demanda diferente. Então, não dá para reunir todo mundo e... Tem o mesmo tratamento, né? Não dá. Aí pode chegar uma hora, mas por que a fulana faz isso e eu não posso? Já tem isso, já rola isso, assim, né? Então, acho que é extremamente cansativo, assim, mas eu sempre falo que a maternidade é Se não cansar, não tá rolando. Eu tenho essa frase. Como é que é? Se não dá trabalho, ou se não cansar, não tá rolando, entendeu? As pessoas acham assim que tanto a paternidade, a maternidade é uma coisa... mas se está, de alguma forma, dando algum trabalho, é porque você está... As coisas estão acontecendo... Está envolvido, né? Está envolvido. Agora, se está tudo assim... Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa errada, eu acho também. Eu acho que a gente tem 2 caminhos, né? Acho que a gente pode escolher o mais fácil, né? E o mais difícil, né? O mais difícil, ele tem um benefício maior a longo prazo. Exato. Então, tipo, um dia a Nicole falou para mim, ela falou assim, mãe, eu queria que os meus amigos todos viessem para minha célula. Você acredita que eu acho que eu sou a única adolescente lá que não tem problema com os pais? Todos eles têm tido problemas com os pais. Assim, quando ela estava numa outra escola, né? Não nessa que ela está agora. E aquilo me chocou um pouco, assim, sabe? Mas eu escolhi esse caminho, né? De conversar, de fazer com que eles pensem, de fazer com que eles questionem. Então, a gente tem esse relacionamento em casa. A Giovana falou um dia isso agora, recente, né? Conversando com a gente, que ela mantém ainda um grupo de amigas e amigos, né? Do ensino médio dela, que foi lá em Macapá. E, então, eles estudaram todo o ensino médio junto, também era IF, era IFAP, né? Porque é Amapá, né? Era um IF também. Então, eles começam e terminam juntos, né? Então, era uma amizade, né? As meninas não eram cristãs, evangélicas. E ela falou agora que mantém, né? Praticamente 100% dessas amigas delas, e até meninos, tem muitos problemas com os pais. E ela fala assim, poxa, eu me sinto tão privilegiada de... não é que a gente não tenha problema, mas não se compara um nível de complexidade de problemas que tem com os pais, falta de comunicação. Sim. E tudo que a geração atual sofre, né, assim, com a degradação da família, né? E a gente tem nossos problemas, claro, mas a gente consegue administrar isso dentro de casa, né, com auxílio de discipulado, da palavra, né? Exato. Então, isso é um privilégio. E ela está entendendo que é um privilégio ainda mais, né? Comparado com as outras, né? Sim. A Nicole consegue enxergar isso também. Deliana, então, você entrou na Universidade Federal. Entrei na UFPA, Biologia? na época, Biologia.
Concluído com êxito? Concluído com êxito. No meu último ano eu engravidei da Nicole. E aí começou uma história, assim, né? Na época um padrão, na do real. trabalho de conclusão. Na época do trabalho de conclusão. Então começou a emergir um padrão, né? Acho que nos momentos de tensão... Acho que não vou falar isso, não. No momento de tensão, assim, eu não sei lidar com a pressão, né? Então, eu canalizo para algumas coisas. E a tensão do TCC... Vai nascer um filho. Torna ela fértil. extremamente reprodutiva. Mas os outros meninos também foram assim? Foram. Aí, a Nina é fruto do doutorado. Exatamente. E o menino é fruto do mestrado. É isso. É por isso que ela não para de estudar. Enquanto estiver estudando, vai ter filho. Então, quando eu tive a Nina, eu falei, ó, vamos operar, né? Porque vai vir um pós-doc aí, então... Então é melhor a gente se proteger, né, dessa forma, assim. Então você faz vasectomia, eu faço cirurgia, porque nós dois juntos somos muito férteis, né? Então, enfim. Mas é isso, né? Engravidei no final do TCC da Nicole, então fiz o meu TCC com ela, né, pequena. E era bem legal, assim, ver que... As pessoas me perguntavam, né, como que eu dava conta, assim, na época. Elas sempre perguntam, na real. E, na verdade, eu acho que a maternidade, ela trouxe isso para mim, em especial, né? Esse uso efetivo do tempo, né? Um uso mais eficiente, assim. Mas ela nasceu, você já tinha formado ou ainda estava no... Não, eu estava no último ano do... Quando ela nasceu? Quando ela nasceu. Puxa, é mais difícil. Acho que mais difícil do que a gravidez é quando a criança nasce, porque é uma tensão muito... Só que quando ela nasceu, eu já tinha terminado todas as disciplinas, eu só estava fazendo o TCC. Você estava em casa escrevendo. Isso. Tanto que a festa de 1 ano dela coincidiu com a minha formatura. Que legal. E aí eu escolhi fazer uma festa de um ano e não ter a festa de formatura. Tua monografia foi individual? Individual. Então deu para se dedicar em casa? Deu para dedicar em casa. Mas dedicar, entre aspas, né? Porque quase não dorme, tem que amamentar à noite. E tem que cuidar da criança durante o dia. Né? Aí ele estudar, escrever e ler. Então, só que a Nicole era uma criança assim... Eu até brincava, falava assim, que eu nem senti tanto a gravidez dela. Porque eu não tive nenhum... na época, isso é engraçado também, eu pesava 45 quilos quando eu engravidei dela. E o meu sonho era fazer aquele negócio do sangue, como é que chama? Doação de sangue. Só que eu estava abaixo do peso, eu não podia fazer doação. E eu lembro que quando um dia as meninas da faculdade falaram assim, Deliane, você está mais forte, né? Será que já não chegou o período de você doar sangue? Eu falei, nossa, é verdade. E eu fui me pesar. E eu falei, estou com 50 quilos, uau, né? Vou me pesar. Eu fiquei feliz, eu liguei para minha mãe, finalmente, né? Estou com 50 quilos. Você era um palitinho, então? Oi? Você era um palitinho, então, né? Nossa, porque você não é baixa, né? Você é alta. Não, 1,63 m é baixa, né? Mas para mulher não é tão baixa. Enfim, maioria, eu era média, muito né? magra. Tipo, eu tinha um amigo que falava que eu deitava na agulha e me embrulhava com a linha. Enfim, e eu era bem magrinha mesmo, mas quando eu consegui ficar com 50 quilos, eu fiquei super feliz e já estava me preparando para doar sangue. Quando eu viajei para Óbidos e passei a viagem inteira mal, assim. Eu cheguei em casa na casa da minha mãe mal, né, e tudo, e a minha mãe, você está grávida, você está grávida, e eu, uau, estou grávida. E, de fato, eu estava, né? Só que, assim, eu engordei pouquíssimo, assim, sabe? Tipo, de costa, ninguém dizia que eu estava grávida. Então, eu não senti o processo da gravidez. Quando a Nicole nasceu, a minha recuperação foi muito rápida. Então, eu já, 15 dias, eu já estava na faculdade de novo, já estava escrevendo. Eu escrevia o TCC, ela ficava brincando, assim, do meu lado. Então, ela foi muito suave, né? Tem uma... Você me falou uma vez de um grupo de Instagram de pesquisadora da Amazônia, não é? Não lembro o nome. Chamava Caboclas da Ciência. Que tem uma foto sua, né? Amamentando e escrevendo. Essa já foi da Nina. Já é no doutorado. No doutorado. A Nina. A Nina, eu precisei fazer terapia. A Nina foi tenso. Aquela foto era de madrugada, assim. Era quando eu conseguia escrever a tese e, assim, ela amamentando, eu escrevi muito
muitos momentos com a Nina no meu colo, porque até hoje ela é muito ligada a mim. Muito. Sabe o que me vem aqui, pastor, essa experiência dela? É muito importante para quem está acompanhando, porque, assim, não quero entrar numa linha diferente, mas muitas pessoas acham, não, eu tenho que estudar, eu tenho que me profissionalizar, eu tenho que casar depois, eu tenho... E quando, na verdade, ela está mostrando para a gente que ela usou uma palavra muito interessante, a efetividade do tempo, de como ela teve que aprender e, mano, tá aí, tá bem-sucedida, 3 filhos, e 3 filhos, eu creio que muito bem educados, muito bem cheios de princípios. Eu acho. Não, assim, né, pelo que nós estamos vendo, e sem aquilo que você falou exatamente da sua filha agora, né, em relação aos não ter conflito com os pais, isso é reflexo disso também, de uma família, ou seja, a família, ela pode estar no centro de tudo isso, e andando junto, né, com toda essa questão do crescimento profissional, do crescimento, principalmente o crescimento profissional, Sim. né? O preço é maior, né? Isso é maior, Mas evidentemente. eu acho que se a pessoa, por exemplo, como o caso da Eliane, que está fazendo uma carreira acadêmica que é longa, né? É longa. Que demanda muitos anos de estudo e tal, não é? Mas Se ela fosse esperar tudo isso, Exato. talvez ela ia ter que abrir mão, sei lá, dos filhos que ela gostaria de ter, ou ter só um. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Mas, assim, é uma carreira longa, mas se a gente for contar aqui no dedo, a Neliane, eu posso falar isso acompanhando a carreira de outras pessoas, a Neliane, assim, ela se destaca. Porque ela realmente... Eu tô falando assim, imagina se ela tivesse que esperar, se ela tivesse pensando em casar agora e ter filho a partir de agora. Já tinha, não que ela não tenha juventude, mas a filha dela está com 13 anos, cara. Sim. Mas Então, eu acho que a maternidade, ela foi... Eu acho que eu naturalmente sou muito materna, assim. Então, isso é uma coisa que hoje, olhando, sabe, para a minha trajetória, eu acho que isso é muito favorável a mim. Então, eu entendi ao longo do tempo que é muito diferente você ser mãe e você abraçar a maternidade. Então, eu nunca me importei, por exemplo, de acordar de madrugada e amamentar. Eu tinha o maior prazer de fazer isso. Eu lembro que eu olhava o cocô dos meninos, eu não tinha nojo disso, assim. Eu não, deixa eu ver se está tudo certinho e tal. Tipo, até hoje, a gente tem um sistema de cama compartilhada, assim. Tipo, tem dias que os meninos dormem todos juntos no quarto. Você já quando teus filhos estavam com o nariz entupido, assim, você já chupou o catarro dele? Nunca foi preciso. Eles nunca foram crianças doentes, assim. Eu acho que a gente nem viveu isso. Eu nunca vivi isso. Poxa, assim. cara, já sabia que tem gente que faz sim, isso? tem mãe que faz isso. Meu Deus, deve ser amor de mãe, mano. Você faria? Faria, claro. Acho que faz, na hora a gente faz. Faria, mas naquele... Não, mas tem lugar que não tem. Não, na verdade, é interessante essa pegada. Acho que podia cortar essa parte que não tem nada a ver, né? Menos nojenta, né? Acho que faz parte do pacote, né? Eu acho que faz parte. Não, na verdade, é uma coisa assim que a gente vai aprendendo, mas o senhor tocou num ponto interessante. Tem um filme, eu gosto muito de filme, gente, vocês já sabem disso. A gente nem reparou isso. Mas tem um filme chamado Um Lugar Silencioso. Tem o 1 e o 2, não sei se o senhor já assistiu, provavelmente não. Possivelmente não, porque o senhor eu não não... dorme à noite, né? Depois o senhor assiste esses filmes assim, né? Ele quer me zoar, né? Mas Só porque eu sou crente, não assisto Coisa das Trevas, ele fica me zoando. Não tem nada de treva no Lugar Silencioso. Mas no Lugar Silencioso, ele tem muito essa... Ela teve que fazer o parto do filho no silêncio. Ela não podia gritar, não podia... E aí porque os bichos do mal, os alienígenas, eles vêm Sem com nada som, de treva aí. né? E aí o que acontece? Mas qual é o ponto? Ela vai mostrando traços da maternidade que chegam a ser primitivos mesmo, assim. E aí tu fica ali, caraca, velho, isso a gente... E aí entra nesse ponto que o senhor falou aqui. O que me deixa mais impressionado em você não é o fato de você ver muito filme, é você de lembrar as histórias, porque isso pra Os mim... detalhes, né? Ele lembra os detalhes. Eu não consigo lembrar, cara. Não, mas eu só estou fazendo uma conexão com o que nós estamos falando aqui. Não, eu tô admirado, eu admiro isso, porque eu não consigo lembrar, não, cara. Eu assisto um filme, eu sou tão, assim, desligado que... Vamos ver esse filme? Bora. Aí colocou lá e tal, tô vendo, assim.
Aí chega uma hora, eu falei, eu já vi esse filme. Aí eu pergunto pra Regiane, eu já vi esse filme? Aí ela não sabe responder, né? Aí depois eu começo a lembrar, mas da metade pro final, entendeu? Não, mas tranquilo. Mas é porque o senhor fez uma pergunta que me remeteu pro filme. Essa questão de chupar, o que a gente estava falando aí, que é meio... O catarro da criança. O catarro da criança, né? No filme tem cenas que ela vai ter que fazer coisas ali, assim... Bizarro. Não é bizarro, mas assim, que tu diz, cara, não é normal, não é natural. Mas é natural porque do mãe. ser humano, é mãe. Sim. Entendeu? E aí entra nesse ponto. E aí eu fico pensando assim também com a tua cabeça da biologia, né? Porque a biologia tem essa pegada de análise dos seres vivos, o conhecimento muito amplo. E tu também fica às vezes pensando, olha, tal. Eu gosto muito disso, de fazer dessas referências que nós temos. Até fazer uma menção aqui, eu estava assistindo ontem naquela programação que eu te falei, um filme Tô pensando que programação foi essa, mas lembrei. Lembrou, né? Aí ele, num filme sobre fósseis da educação adventista, que eles lançaram ontem, e eles falam do criacionismo, né? E é muito interessante as conexões que eles fazem, científicas, e as ciências com a religião andando juntos. E isso é muito louco. E coisas também que você só vai ter... por exemplo, você vai estudar, como a Neliane estuda, né, a questão das plantas, da interação do meio ambiente com a vegetação, tudo. E tu fica pensando, cara, é só Deus. É só Deus. E por que eu estou falando isso? Porque Deus fez essas coisas fantásticas conosco, que fazem, por exemplo, a mãe ser mãe desse jeito. Eu estou assim numa vibe assim, porque eu peguei assim, eu estou ouvindo uma música, a entrevista não é minha, né? Calma. Ah, meu Deus. A entrevista não é minha, calma, Como gente. é que tá aquela montagem? Tipo o debate do Bolsonaro, que tem um tempo de cada um fala. 1 minuto para ela, 15 minutos para... Não, desculpa, gente, mas é porque tem uma Ele música... vai entrar em outro para levar porque da tem uma música agora. que é Filme, Cantai, música. o nome da música é Cantai, da F. Hope, e eles falam exatamente disso, que toda a criação vai cantar uma canção para Deus. É muito louco isso. E aí entra na biologia aí Mas você sabe, disso, eu entendo assim que é um privilégio para nós mulheres, né, ter essa característica única de poder gerar filhos, né? Porém, eu acho que existe uma diferença entre ser mãe e a maternidade em si, né? Hoje eu vejo dessa forma porque eu conheço algumas mulheres que sofrem muito durante a maternidade. Então, tudo é um fardo, assim, sabe? Tipo, é um fardo acordar, é um fardo... Então, você vê... eu tive, né, oportunidade de viver um pouco disso, né, de ajudar... Não ajudar, mas de estar próximo de pessoas assim, né, de mulheres assim. E isso gera um fardo muito grande, porque a pessoa, às vezes, pensa assim, nossa, mas eu não amo meu filho. Não, ela ama o filho, mas ela não ama limpar o cocô de madrugada. Entendeu? E são coisas realmente diferentes. Então, quando eu falo assim que para mim, assim, eu acho que isso é uma vantagem, o fato de eu conseguir criar 3 filhos, eu conseguir administrar, né, toda a minha jornada acadêmica e conseguir viver uma educação respeitosa com os meus filhos, né? Porque eu tenho essa característica realmente. Hoje eu consigo reconhecer isso. Não é que eu sou iluminada e não sei o que. Eu sei que tem mundo de Deus. É isso que eu vou Eu falar. entendo isso claramente. Eu acho que a meu sustento é o Senhor. Isso é indiscutível. É indiscutível. É impreterível. É impreterível. Mas eu conheço mulheres cristãs que vivem esse dilema e que se sentem culpadas por não amarem a maternidade, por não conseguirem abraçar a maternidade. Incrível, eu não sei se... Eu acho que uma mãe que está me ouvindo vai entender o que eu estou falando. Não sei se um homem consegue entender. Mas tipo... e eu falo isso porque muitas vezes isso gera condenação. Eu sou menos mãe, eu sou menos cristã, né? Eu sou menos ungida. E não é isso. É só uma característica intrínseca da pessoa, né? Então, por exemplo, uma característica intrínseca minha que eu falo muito.
né? A maternidade, eu acho que é uma característica intrínseca de algumas mulheres. Nem todo mundo, nem, sabe? E isso é muito claro isso, assim. E a ciência fala sobre isso também, né? E eu falo isso porque de repente tem alguma mulher assim que está ouvindo, e eu falo isso porque eu já ouvi muitas vezes, né? Essa comparação, tipo, nossa, eu não consegui terminar minha tese porque, nossa, eu não consegui abrir mão da minha carreira porque eu queria, né? Então eu lembro que uma vez eu dei uma palestra na UFOPA e eu recebi uma carta. E aquilo mexeu muito comigo. Eu recebi 2 cartas, na verdade. As 2 mexeram muito comigo. Uma foi de uma acadêmica falando assim, muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência, porque agora eu sei que eu posso ser mãe e ser cientista. Que legal. Né? E a outra dizendo assim, escreveu, dizendo assim, muito obrigada, porque eu pude ver em outra mulher aquilo que eu não pude ser. Eu abri mão da maternidade, né, por causa disso. Aliás, eu abri mão da minha carreira por causa da maternidade, foi o contrário. Sim. E ela, depois eu procurei ela para conversar e ela falou assim, eu simplesmente não consegui, porque eu fiquei muito estressada, eu não conseguia concentrar, porque o meu filho ficava me perturbando. Então, tipo, essa é uma palavra que eu nunca uso com os meus filhos. Está me perturbando, não existe isso, sabe? Então, quando a gente não consegue enxergar a beleza da maternidade, hoje, lendo alguns artigos e algumas pesquisadoras, está muito relacionado a essa característica intrínseca que, às vezes, aquela mulher não tem. Então, tudo vira um fardo. Até quando o filho pede para tomar um banho. Por que você não vai tomar banho sozinho? Sabe? Não consegue conversar, é só gritando, é só... Sabe? Então, às vezes, não é que essa mulher não tenha o Espírito de Deus. Quer dizer... Né? Assim, precisa de muito mais ajuda, eu acredito, de muito mais dependência de Deus para conseguir, né? Por exemplo, hoje eu estou numa fase de que a Nicole está sendo assim uma escudeira mesmo, assim, sabe? Tipo, tem dias que eu estou extremamente cansada e ela fala, mãe, eu vou levar a Nina para dormir no quarto comigo hoje, para ela dormir bem e tal, porque eu estou numa fase de realmente estar cansada. Né? E isso nunca aconteceu ao longo da minha trajetória, mesmo com a tese, escrevendo a tese, né? Pirando o cabeção ali, a Nina estava ali comigo, mas eu conseguia, tipo, a Nina, muitas vezes hoje, né? A Nina me chama e fala, ai, filha, que foi? Aí ela, não, mãe, eu não quero te atrapalhar. Eu falei, não, filha. E teve uma situação que eu baixei, olhei nos olhos dela, falei, não, filha, você não atrapalha a mamãe. Então, eu percebi que eu estou numa fase tão cansada que eu estou já passando uma outra mensagem para eles, né? Então, eu estou trabalhando nisso agora, assim. Liliane, e, assim, queria entrar na parte, assim, dessa relação de você na vida acadêmica, científica e a tua fé. Né? Quais são, assim, os principais desafios de conciliar fé e ciência? Fé cristã, no caso. Na graduação, foi muito suave, assim, porque eu conseguia verdadeiramente assim, ver a glória de Deus em cada disciplina, em cada situação, em cada contexto. E eu quando você falou, né, do filme que foi lançado e que ele junta, né, ciência e fé e dá um match, assim, eu sempre tive essa visão, né? Eu falei assim, gente, por que existe tanta polaridade nesse cenário? Porque o negócio é muito ajustado, eu não consigo... Eu falo que Deus é o meu modelo de cientista, assim, sabe? Uau. Porque ele é um cientista extraordinário, sabe? Quando eu entro na floresta, eu falo, gente, eu vou entrar no jardim do meu pai. Obrigada, Senhor, porque eu vejo isso, né? Então, nunca foi, assim, um conflito real, assim, entre as teorias cristãs e as teorias científicas, né? Acho que o maior conflito que eu tive nessa jornada é que eu me tornei extremamente crítica, porque a gente, como cientista, o que move a gente são as perguntas. É a dúvida, né? São as dúvidas que são geradas. Então, isso eu trouxe muito para a minha fé, e eu comecei a ter muitas dúvidas, e eu comecei a questionar muitas coisas, e eu comecei a ficar assim, num nível assim, tipo, nossa, Deus não existe. É mesmo? Sério, eu cheguei num tempo de chegar e falar assim, nossa, Deus não existe. Mas o que mudou, então, da admiração
assim, dessa afeição por ver a natureza, e a natureza você vê Deus lá, e de chegar no ponto de você duvidar. Eu tirei os olhos do evangelho, assim. Sabe quando Paulo fala que o conhecimento esfriará? Foi isso, assim. Tipo, eu coloquei o conhecimento a falta de resposta como acima da essência de Deus, assim, sabe? Então, algumas coisas que eu não tinha resposta e eu ficava, sabe? Tipo, um erro, eu acho que a essência, a base mesmo foi, de fato, tirar os olhos de Deus, assim. Então, deixa eu perguntar assim, para eu entender a mente de um cientista, né, que começa talvez até a duvidar. Se ele não tem a resposta, por que a primeira coisa que vai eliminar a existência de Deus? Qual seria, assim, na cabeça da maioria, talvez, você não pode falar por todos, o que substituiria, já que também nem a lógica e nem a ciência responde tudo, mas assim, como não consegue discernir que foi Deus que estava ali por trás, fala, não, então Deus não existe e eu vou continuar na dúvida, mesmo que eu não tenha resposta do outro lado. Não, é engraçado você perguntar isso, porque é a mesma resposta. Você sai de um ponto de dúvidas e questionamentos e você começa a encontrar respostas na ciência e você encontra contradições na Bíblia. Vou ser bem direta. E aí você fica, nossa, a ciência está mostrando que a Bíblia está cheia de contradição. Nossa. E aí você começa a ouvir coisas nos auditórios e nas ministrações e você fica assim, nossa, que essa pessoa está falando. Então, mas a minha pergunta sim, mas você vai descobrir depois que a ciência também não responde tudo. Não, aí eu vou chegar lá. E aí você fica assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse ambiente? O que eu estou perdendo meu tempo? Porque ontem a pregação do Tadel falou teve uma coisa que eu me identifiquei, né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui ouvindo isso? Só que você começa, você sai de um ponto e você dá uma volta assim, e aí você chega no mesmo ponto, você fala assim, cara, por que eu perdi tempo questionando se Deus existe? É lógico que ele existe, não tem como ele não existir. Você entende? Uhum. Então, você sai de um caminho que eu acredito que Deus nos leva a esse caminho para justamente mostrar que Ele é tudo. Entende? Ele é a dúvida, Ele é a certeza, Ele é tudo, assim, sabe? Então, quando você vê que você vê se nossa ciência está contradizendo a Bíblia, não, ela está validando aquela revelação que eu não tive. E quando não tem a resposta exata para o que eu tenho, é só um tempo de que me falta a revelação daquilo. Então, hoje eu vejo, hoje é isso, sabe? E muitas vezes é um engano mesmo. Eu acredito muito nisso, é um espírito de engano que te leva para é uma linha muito tênue, assim, porque você acha que você está em busca de Deus e você está, de fato. Você está procurando resposta. Eu não vou lembrar o nome do filme, mas tem um filme super legal que ele é a história... Ele já vai te dizer, pode falar a história que ele vai saber. Mas é a história... E o diretor e o ator principal. É a história de uma pessoa super famosa, de um mágico, acho que muito famoso, eu acho, não lembro bem. Mas eu lembro da essência desse filme porque eu me identifiquei muito. A mãe dele é um mágico, eu acho. A mãe dele morreu e ele, de repente, isso foi muito difícil para ele. Ele começou a tentar encontrar no espiritismo, encontrar a mãe dele no espiritismo. Só que o que ele fez? Ele começou a perceber que tinha muito charlatanismo nisso. E ele começou a mexer com pessoas muito poderosas, até o dia que uma delas deu um soco nele e ele morreu por causa disso. Mas antes de morrer, ele falou que o objetivo dele nunca foi expor os problemas que existiam de caráter nas pessoas que usavam a fé para uma coisa ruim. O objetivo dele sempre foi encontrar a mãe dele. Sempre foi ter a certeza de que ele ia encontrar a mãe dele. Então, no fundo, é isso. Quando você é cristão e você começa a ver coisas que você não tem a revelação, no fundo, você não está querendo questionar Deus, questionar a liderança. Não, no fundo, você quer entender o que é Deus para você. Eu não sei se é simples assim, mas fico pensando assim, esses questionamentos sobre a existência de Deus e Deus como criador, né, de todas as coisas. Eu acho que é mais ou menos assim. Por exemplo, a gente tem hoje a informática, né, e tem os sistemas operacionais, os aplicativos, os softwares que funcionam automaticamente e eles têm uma lógica própria que, se você der alguns comandos ou apertar
a tela, né, ele vai funcionar automaticamente. E a gente não sabe quem programou isso. Alguém programou. Mas ele funciona assim, tipo que independente daquele que o programou depois que ele está pronto. E eu acho que a criação foi mais ou menos isso. Deus programou a natureza, funciona perfeitamente ali. Claro que o homem tem destruído bastante coisa e desajustado algumas coisas. Mas, tipo assim, como eu não consigo enxergar que o cara está todo o tempo aqui me dizendo como fazer ou como funciona. Não, isso aqui aleatoriamente funciona. Não, isso aqui funciona porque alguém fez e me entregou. Tu acha que é assim ou é muito simplista pensar assim? Não, eu não acho que é muito simplista. A questão é que o cientista, ele trabalha com fatos e evidências. Então, a gente quer testar tudo e aquilo que a gente quer testar com base em fatos e evidências, com dados, com números, com algo concreto, né? E a gente não vai encontrar sempre isso, né? Então, hoje, eu sempre falo isso, assim, que... sabe quando uma pessoa está doente e ela fala assim que Deus não... E ela ora pela cura... E ela não tem aquela cura vinda diretamente do céu, mas ela vai para um cirurgião e ele faz a cirurgia, ela é curada, e a gente fala assim, Deus também usa os médicos. É meio isso, assim, sabe? Então, tem coisas assim que a gente consegue ter uma clareza muito grande assim, entre ciência, entre os fatos, entre as evidências, com o Evangelho, com a criação. Tem coisas que não, sabe? Só que o nosso médico não é um cirurgião físico, né? Aquele que vai trazer é o próprio Deus, né? Então, por exemplo, quando assim, muitas coisas me fizeram despertar para voltar para o Evangelho, para voltar para Jesus e tudo mais, para essa essência, né, de fé e de dependência e tudo mais. Mas uma das principais coisas que me fizeram foi um estalo assim de dizer assim, gente, como eu era feliz, não na minha ignorância, né? Porque eu dizia assim, nossa, eu era muito ignorante, eu não questionava, eu aceitava tudo e tal. Não era isso, assim, mas como eu era feliz quando eu dependia de Deus, né? Como eu era feliz quando eu tinha esse temor, assim, sabe? De ser criança mesmo em Deus, sabe? De não entender uma coisa e falar assim, Deus, eu não entendo isso, mas eu sei que o Senhor existe mesmo que eu não entenda, né? Então, eu comecei a lembrar disso, assim, sabe? Eu comecei a lembrar, assim, de toda a minha trajetória, né, cristã e tudo. E, de repente, eu me vi, assim, completamente, assim, meio louca até, eu diria, assim, extremamente cheia de conflitos e infeliz mesmo. Tipo, nossa, terminei meu doutorado com muito louvor, sabe? Fiz tudo, assim, né? Então, academicamente, né, tinha conseguido, tinha colaboração internacional, tudo, e eu não conseguia me enxergar. Não conseguia enxergar o quanto eu era excelente como cientista, e as pessoas falavam isso, e eu dizia assim, mas eu não sou isso. Eu tenho uma aluna que ela brinca, ela me chama de lenda, né? Você é uma lenda, né? Ela fala. Então, assim, as pessoas falavam essas coisas e parece que não era eu, sabe? Eu não conseguia me ver. E eu nem precisava que elas falassem. Hoje, por exemplo, eu vejo assim, gente, eu podia ser uma mendiga na rua. Eu ia ser tudo isso que essas pessoas estão falando só por ser filha de Deus. Então, esse é o meu maior cargo, né? O meu maior patente, a minha maior tudo, assim. Então, perceber isso me fez entender, assim, que a essência, eu não consigo viver sem Deus, eu não sei, eu sou nada sem Deus. Então, essa experiência pessoal, eu não preciso de ciência para... Mas a gente eu ainda racionalizo, né? Então, o que eu fiz, né? Eu fui atrás de evidências, peguei os dados, né? E no final o resultado foi esse, Deliane, você não vive sem Deus. Deliane, você não tem todas as respostas, você encontra contradições na Bíblia, mas a essência sem Deus você não é nada, você é infeliz, você tem crise de identidade, você tem crise de ansiedade, você não consegue perceber o seu valor, você está o tempo todo triste, extremamente, não consegue dormir, você não... Então, assim, minha vida internamente era um caos, assim, sabe? Eu lembro que, quando eu falava isso com as pessoas não acreditavam. Eu lembro que uma vez eu falando para minha irmã, ela falou assim, não acredito que tu tem essas crises. E eu falei, nem eu, sabe? Nem eu acredito, né? Porque eu realmente não tinha, né? Então, ficar longe de Deus me trouxe várias evidências de que não dá para ficar longe dele. E
Outra dificuldade que eu acho que você deve ter enfrentado é de se posicionar como cristã no ambiente científico e acadêmico. Por dois, sim, eu estou só supondo, né? Por essa questão de você, em algum momento, ter que defender sua fé, depois você resgatou isso, né? Diante das pessoas que, por não ter a mesma experiência, não é que a gente critique, né? É questão de experiência, como você falou. A pessoa tem que experimentar Deus para justificar no coração dela a existência de Deus. Não dá para ser pela ciência. Tem que ser por uma experiência. O que eu vou falar é meio triste até. Deixa eu dizer um segundo ponto, Tá. para você falar dos dois. E também, supondo que é um ambiente hostil ideologicamente, né? As universidades, principalmente as federais, eu também já passei por Universidade Federal. A gente sabe o que acontece porque tem muita questão ideológica que choca muito com aquilo que a gente acredita dentro do cristianismo. Tá. Então, são duas coisas diferentes, né? São duas coisas que eu diferentes. acho que você deve enfrentar ou enfrentou em alguma situação. Então, sobre a primeira questão, que eu vou falar, eu acho que é um pouco triste, assim, mas eu nunca vivi isso, de fato. Porque o ambiente que eu vivo é muito respeitoso. Todo mundo respeita a fé de todo mundo. Que bom, legal. Sabe? Não existe isso. Eu encontrei isso na igreja. Por exemplo, eu me vi em alguns momentos num efeito sanduíche e que as pessoas, ou eu me afastei delas, ou elas se afastaram de mim. Porque quando eu comecei a fazer o doutorado, eu já tinha isso, mas eu não sabia que eu tinha isso. E o doutorado aflorou, né, esse instinto de questionamento, de perguntar, de tentar entender e de questionar mesmo. Mas não é porque você quer provar que o outro está errado. É porque eu quero entender o que sabe? Tipo, você é professor, você sabe disso. Quando um faz uma pergunta, ele não quer diminuir você como professor. Ele quer entender aquela dúvida que ele tem, né? E quando o doutorado forjou isso em mim e deixou isso muito mais em evidência, dentro da igreja eu senti um preconceito. E muitas pessoas não se afastaram de mim. Mas você não ficou chatona, não, assim? Então, por isso que eu estou falando, eu não sei se... Eu acho que viver na ignorância é uma zona de conforto. Então, se ser chato é uma pessoa que realmente está te tirando da zona de conforto, então eu me tornei uma pessoa chata. Não, sim, né? que eu falo assim, de ficar no pé demais ou não? Ou tu acha que... Não, eu acho que... Olha, assim, olhando hoje, eu tô falando assim de então, você eu não se olhando de consigo fora. enxergar isso. Eu não consigo enxergar isso, mas eu entendo que houve uma mudança de quem eu era e de quem eu me tornei. E as pessoas não entendeu? estavam preparadas E eu para acho que elas não estavam preparadas para isso. aceitar, assim, já questionando Exatamente. as suas dúvidas. Isso. Então, eu acho que isso foi muito ruim, porque... E aí, a ciência me abraçou. Entende? Então, os meus colegas cientistas, em nenhum momento questionavam porque eu criei em Deus e não. Eu nunca sofri isso. Nunca, 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 nunca. Eu lembro que eu tive uma situação que eu precisei explicar por que eu congregava. E eu lembro que essa situação foi um colaborador, ele me perguntou assim, mas não é função da igreja fazer isso. Eu falei, não é função da igreja, porque o Estado não alcança muitos problemas sociais que a igreja, através do evangelho, alcança. Quando um viciado se converte, é um problema social que o Estado não resolve, mas a igreja resolve. Então, existe um senso de urgência que nós, como cristãos, fazemos, e o Estado não faz. Então, eu não abro mão disso. E ele ficou assim, e ele é cético, ele não acredita em Deus mesmo. E ele falou assim, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado que a igreja tinha esse papel. Tem esse papel. Nós sabemos que tem, né? E foi o único momento que teve. Eu tive assim, momentos, por exemplo, é muito comum ter um happy hour e ter, assim, no final de uma campanha de campo, as pessoas irem beber e tudo mais. Então, nossa, Deliane, você não bebe? Não, não bebo. E ela falou assim, mas você tem que beber, todo cientista bebe, as melhores ideias surgem numa mesa de bar, não sei o que. Eu falei assim, eu concordo, mas então eu vou ficar aqui com a minha água e limão e a gente continua discutindo a ciência, né, por trás disso e tudo mais. Então, são situações assim, né, de brincadeira, assim, mas é uma brincadeira que não afeta a minha fé, por exemplo. E que ocorre em qualquer profissão, na verdade. Exatamente. Essa pressão, né? Então, isso... Pela socialização, né? Exatamente. Então, existe um diálogo na academia que eu não encontrei dentro da igreja, porque dentro da igreja, do ciclo que eu participava, foi tipo assim, nossa, você não é mais a mesma pessoa.
não te queremos no nosso ciclo. Então, sobre o segundo ponto, o que eu fiz? Eu fiz como Paulo, né? Eu retive o que era bom. Então, por exemplo, uma coisa que existe na universidade é uma ideia... Existe um conflito ideológico. Eu tenho uma amiga que diz que é uma colaboradora cientista, né? A gente é amiga, e ela fala que ela conhece poucas conservadoras de esquerda, e eu sou uma delas. Ela brinca comigo, porque isso eu realmente aprendi na academia. Eu vou dar um exemplo em relação a algumas questões. Eu sempre precisei de uma pessoa para me ajudar, eventualmente, dentro de casa. Infelizmente, eu sou muito controladora, então eu não gosto muito de ter uma babá, de ter uma pessoa que cuida. Eu quero fazer essas coisas, e embora eu não consiga dar conta de tudo, às vezes eu cometo esse suicídio, né? Mas quando eu tinha uma pessoa dentro de casa, eu não tinha consciência, por exemplo, que eu precisava pagar um salário digno para essa pessoa, porque eu cresci com a informação de que a pessoa que trabalha na minha casa ela é inferior a mim, o trabalho que ela faz é inferior ao meu, né? Então, quando eu, na universidade, tive essa consciência, que, infelizmente, eu tive isso lá por conta dessas ideologias, a gente está falando bem claro, né, sobre algumas questões, assim, tipo... Sim. Né? Então, eu retive isso, entende? Então, eu falei assim, cara, eu preciso melhorar nisso. Mas você não acha que algumas... Por exemplo, você está atribuindo que teve essa percepção na academia. Eu até brinco, às vezes, quando estou pregando, que tem coisa que a gente vai aprender com outras pessoas, outros lugares. Por exemplo, hoje, acho que já citei 2 vezes em pregações o papel do coach, né? Aí o coach financeiro, já falei 2 vezes sobre isso, que eu lembro. O coach financeiro te ensina princípios para você prosperar financeiramente, mas que está tudo na Bíblia. O cara pega o livro de Provérbios, ele pega o livro de Provérbios, ele estuda, o coach, que nem às vezes nem é cristão, ou é cristão, mas não era nem um leitor bíblico, ele só lê Provérbios. Aí ele pega ali, pega cada capítulo ali, princípios bíblicos, que são princípios milenares, né, mas que são aplicáveis hoje na vida financeira. Aí o cara lança um e-book, lança um livro, lança uma palestra. Meu Deus, o coach maravilhoso, mas estava na Bíblia. Sim. Então, esse princípio que você acabou de dizer é um princípio do Evangelho. É o princípio do Evangelho, exatamente. Só que talvez você não tinha Exatamente, percebido. Esse é o ponto. Né? Eu não tinha percebido, e eu lembro que quando eu trouxe então, isso... não é um princípio esquerdista, é um princípio bíblico. Não é, né? mas você percebe que... Desculpa, eu não consigo demonizar algumas essências. Então, é uma essência do Evangelho que está ali. Sim, e que eu posso usar isso a meu favor. Sim, claro. Né? E, assim, só para fechar, é que quando eu tive essa consciência e fui compartilhar com alguns amigos da igreja, assim, eu fui hostilizada como esquerdista, agora está com a cabeça virada, não sei o que. Eu falei assim, gente, eu tive uma revelação do próprio Evangelho com outras pessoas. E por que estão me demonizando, sabe? E eu vivi isso inúmeras vezes, sabe? Porque, de fato, eu não sei o que aconteceu, sabe? Real, assim. Eu não sei por que quando eu estava no seio, né, da minha comunidade, eu não conseguia enxergar essas coisas. Era uma coisa meio superficial, existia as pregações e tudo, está na palavra de Deus, mas a essência assim, do agir, sabe? Da prática mesmo, a revelação foi lá, entendeu? Nesse conflito de ideias. E eu lembro que isso foi uma das coisas que me fez pensar assim, puxa, mas eu sou muito pior, eu era muito pior quando eu estava lá, por que agora eu sou muito melhor, eu sou muito mais parecida com Jesus agora, né? Só que eu perdi o ponto. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente não pode perder o ponto, sabe? Eu acho que a gente tem que reter o que é bom e olhar para a palavra de Deus e dizer assim, não, isso aqui está fora. Não, isso aqui está fora, e a gente tem que ser firme nisso. Não, eu não compactuo com isso, acabou. Eu acho que porque a gente vive... Acho que você quer falar, você não está falando, eu estou tomando a frente. Não. Eu acho que porque também, acho que o ambiente igreja, né, tem sido muito dominado por muitos anos por muita religiosidade, né, muito legalismo. E eu acho que o nosso papel, né, principalmente quem consegue enxergar isso, é a gente alertar as pessoas a viverem a essência da palavra, sem entrar no farisaísmo, né? Porque o fariseu era justamente isso, né? E a Bíblia já mostra isso. Jesus, exatamente. Por quem Jesus foi mais criticado? Pelos próprios religiosos. Exatamente. Porque, sim, eles falavam algo e não faziam.
Exatamente. Era assim, eles cobravam algo que eles não praticavam, né? Então, assim, Jesus, só que a gente que consegue ler a Bíblia com mais clareza, a gente tem que cuidar de a gente não cometer isso e evitar que nossos amigos que estão com a gente na igreja também se falam, cara, vamos praticar, né? Se você sabe 10% da Bíblia, pratica 10%, né? Porque o cara quer falar de escatologia, de não sei o que lá, e mesmo não vive isso de aceitar as pessoas, de valorizar, de não se achar superior, que é a base do Evangelho. Eu até escrevi uma cartinha para o senhor no encontro, agora, recente, né? Porque eu fui muito resgatada. Eu sempre falo isso, né? Eu fui muito resgatada pelo Luciano Pedrosa, assim, né? Por Deus, né? Principalmente, mas, assim, pelas pregações, assim, que o senhor trazia muito isso. Cara, eu ficava assim, meu Deus, assim. Foi muito Deus mesmo, assim, de verdade, assim. Eu lembro que... Eu lembro muito pouco, tá, gente, dos detalhes, assim, mas eu lembro que tinha momentos que eu falava assim, gente, eu não vou para a igreja, sabe? O que eu vou fazer? Só que, ao mesmo tempo, eu falava assim, não, eu dependo de Deus, eu vou. E lá Deus falava comigo, assim, sabe? Deus me resgatava, assim, eu lembro de muitas coisas. Eu tenho um amigo que também não é cristão e não acredita em Deus. Ele falava assim, Deliane, você está vivendo muitos conflitos nesse ambiente. Por que você está indo para lá? Ele falava para mim, né? Você percebe? Você não faz parte dessa comunidade. Você não se encaixa lá. Olha, um enviado. Mas eu achava isso bom, porque isso me trazia um confronto sabe, de realmente me perguntar. E nessas perguntas eu encontrava respostas, muitas vezes pelo Luciano Pedrosa, né? Então eu acho que uma vez eu falei isso com o senhor, assim, acho que eu conheci você assim, né? Porque foi. Eu senti um canal assim aberto. Ela foi um dia que eu estava pregando, ele mandou uma mensagem no Instagram, aí relatou alguma coisa da experiência com a mensagem. Aí eu falei, então no próximo domingo você vem pra gente conversar pessoalmente. Aí veio ela e o Adson, né? A gente se conheceu. E eu ficava meio que bombardeando ele, assim, às vezes, né? Tipo, pessoal, eu tô com dúvida nisso. Eu não sei se você lembra, assim. Aí eu falei, não, acho que eu tô enchendo o saco dele demais, eu vou dar uma parada. Mas eu tenho isso, assim. Então, o que eu aprendi, assim, nesse contexto, a gente tá... Eu consigo hoje acessar vários conteúdos, filtrar isso, e a minha oração é que o Senhor me proteja, né? Proteja a minha mente, proteja meu coração, mas eu quero muito estar aberta, sabe? Eu lembro que esses dias eu recebi algumas informações e eu compartilhei com uma pastora amiga e ela falou assim, eu nem converso com esse tipo de gente, nem converso com essas pessoas. E eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eles não estão abertos para conversar com a gente. Eu falei, mas não é interessante a gente saber, né, esse contexto e a gente entender o que está acontecendo, porque eu acho que se a gente quer realmente implantar uma cultura do reino, a gente tem que entender quais são as outras culturas que estão sendo implantadas para que a gente não fique nesse farisaísmo, né? E a gente realmente tenha argumentos que seja para além do Deus escreveu, está tudo lá, é inquestionável. Não, as pessoas não vão nos ouvir. Sabe? As pessoas são inteligentes, elas pensam, elas questionam, e a gente precisa estar preparado para isso de uma forma inteligente também, não religiosa, sabe? Se eu vou conversar com uma pessoa que não crê em Deus, como que eu vou usar a religião como base para conversar com essa pessoa? Não vai ter conversa, porque a base que eu estou usando, ela nem acredita, então encerrou o assunto, eu não vou ter acesso a essas pessoas, né? Manda ver eles, manda ver. Legal, muito interessante tudo isso aí. Muito forte. Eu acho que a gente, assim, eu acho que a igreja, eu fico feliz, né? O caso da Deliane é um caso que nos deixa feliz, né? De ter a pessoa acessando esse ambiente que a igreja abandonou por muitos anos, né? Como todos os outros também abandonou. A igreja, por muito tempo, foi só um ambiente interno da própria religião. Mas o que dá uma agonia, porque a gente está muito atrasado, né? Muito atrás. A gente vai ter que batalhar muito para chegar perto desse debate ideológico justo, né? Igualitário. Não é nem vencer o debate, é chegar perto e debater, né? No Brasil, mas Deus tem levantado. Por exemplo, tem o Davi Lago, que é um intelectual. Conhece ele? Não. Você precisa conhecer.
Ele pregou agora no DIFLA em Fortaleza. Global Tour, Fortaleza. Teve o DIFLA Global Tour aqui, veio o Theo e o Lucinho. O Davi Lago foi... O Davi é um intelectual, ele escreve na Folha de São Paulo. Sim, né? Ele tem livros acadêmicos. Não são acadêmicos. Mas são livros... Ele é um pensador. Ele é um pensador reconhecido no Brasil hoje. Escreveu com William Douglas também. E ele é um pastor... Ele é um pastor, né? Pastor de jovens. Ele é um pastor de jovem lá em Minas Gerais. Um cara sensacional. É um cara da academia. É um cara assim... Aí tem o Gilberto, lá do Cultura do Reino, não é? Que também... De Brasília, sabe quem é? Não, isso eu não Esqueci o sobrenome dele, mas é um cara também que faz um trabalho dentro das universidades. E ele é um cara super intelectual. Ele tem um perfil e um movimento chamado Cultura do Reino. Você falou Cultura do Reino, né? Sim. Cultura do Reino dentro do ambiente acadêmico, e é um cara também assim... tem o Kriegner também, né? É o Kriegner política, né? Não, pois é, mas essa ideia de... Das esferas, né? Das esferas, né? E a própria ideia do Dunamis também, né? O Dunamis trabalha muito forte, né? Nesse trabalho. Eu acho que nós temos muita oportunidade de se engajar aí e tomar espaço. Teve um post, eu nem assisti, eu assisti só... Eu estava acho que num lugar público, eu não queria ouvir. Aí eu li um pouquinho da legenda do Lucinho, vou até procurar para ver depois. Acho que foi de ontem ou antes de ontem, que ele está pregando e falando sobre a preparação dos jovens cristãos para estarem dentro de uma universidade, principalmente nas universidades públicas, né? Onde o debate ideológico é muito mais acirrado, né? Então, eu acho que ele pergunta: você está preparado para entrar lá e sair vivo de lá, ou então nem só sair vivo, mas também ser um canal de Deus lá? Então, acho que o desafio nosso é preparar os jovens para não evitar esse lugar, porque a luz tem que aparecer. A luz tem que cumprir seu papel. Mas eles têm que preparar os jovens, porque senão eles não conseguem sobreviver, justamente porque normalmente são criados por até pais evangélicos que criam os filhos debaixo de religião. Não criam numa base da palavra e de saber debater, de saber ouvir as teorias e ter um senso crítico que se equilibre, né? Que não seja fechado, você falando: não quero nem ouvir. Não, tem que ouvir. Exatamente. Como ele não vai ouvir? Tem que ouvir. Mas vai ouvir, ele vai saber argumentar ali dentro. E até mesmo se não souber, sabe, pastor? Tipo, nossa, eu não sei, obrigada por me dar essa luz, eu vou procurar, mas isso não anula a minha fé, sabe? Porque existe uma certa arrogância em nós, sabe? De achar que a gente sabe tudo, de que a gente não pode dizer que não sabe, de que eu vou me defender dos argumentos coerentes e, né, com muita base, só xingando, ofendendo, dizendo: sai para lá, tu é do diabo, eu sou de Deus. Então tem um pouco disso também, sabe? Eu entrei na Federal, te falei já, né, em Ciências Sociais. Então, eu nem sabia, na verdade eu era tão novo quando eu entrei, e tão ingênuo até com as coisas assim, ideológicas, políticas inclusive, e das próprias teorias das ciências sociais, né, da filosofia, da sociologia, né, que os professores normalmente têm uma visão de mundo bem diferente dos cristãos, né? Mas eu tinha uma base também cristã tão sólida desde a minha infância que não me causou nenhum tipo de conflito e nem fiquei escandalizado também. Eu acho que eu estava ali, eu não consigo nem entender qual era o meu posicionamento, porque não me gerou nenhum tipo de conflito. Eu estava ali, eu ouvia, eles falavam um negócio, falavam outro, mas não mexeu nem um pouco com a minha base de fé. Mas também não me escandalizava a forma deles pensarem. Então eu estudava como fosse não sei, o cara falou isso, beleza, vamos... Exatamente. Perguntava na prova, eu respondia conforme o cara pensava, Exatamente. porque era o que o professor queria ouvir. Não era que eu acreditava e nem me influenciava, mas também eu entendi: não, tem isso aqui que eu aprendi aqui, tem isso que eu estou aprendendo aqui, eu tenho que fazer uma decisão daquilo que eu vou acreditar. Sim. E para mim não foi conflituoso, acho que até por falta de senso crítico, na verdade, de eu ser tão novo e tão ingênuo das questões da vida, que não me afetou, né? Eu até queria ter sido mais atuante na época, talvez. Menino novo. Mas, enfim, não foi... um menino bem novinho mesmo. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, para mim, era tipo uma continuidade da escola para mim. Para mim, eu não fiquei assim... Eu não fiquei... tem muito cara que entra na faculdade federal e fica... Já muda quando tem resultado do vestibular, né? Na época do vestibular, né? Tem muito Pra mim, eu não disso. sei, cara. Era mais uma coisa ali... Pra mim, eu não fiquei... Não esqueci a palavra que eu ia falar, mas encantado com isso, né?
Eu lembro que eu Deslumbrado. ficava deslumbrado. Eu lembro que eu tinha muito orgulho de usar quando eu fui para o Rio de Janeiro. Eu tinha uma camisa da UFRJ. É tipo uma camisa daquelas que fizeram tipo das universidades americanas, né? UFRJ. Eu falei, cara, eu estudo no UFRJ. Você sabe que uma coisa que você estava falando, eu estava lembrando, que eu acho que a gente, como igreja, a gente precisa acolher, assim, pessoas como eu, no estado que eu estava, né? Porque, por exemplo, você vê, assim, são pessoas que têm emergido dentro do cenário cristão, né? Em posições, assim, de destaque dentro de vários setores, mas muitas vezes quando a gente volta para o nosso ambiente, para a nossa comunidade, que a gente gostaria de ter esse acolhimento, muitas vezes a gente não tem, né? Então, uma das coisas que me fez tipo olhar e falar assim, nossa, mas esse cenário aqui não representa Jesus. O cenário de quem não crê em Deus está muito mais parecido com Jesus do que esse aqui que prega tanto em Deus, né? Prega tanto o evangelho e tudo. Então, eu acho que, de alguma forma, assim, isso é algo para mim também, sabe? É acolher mesmo, sabe? Uma pessoa que chega questionando, que chega falando, assim. Eu sei que a gente tem que filtrar, né? Mas eu, Deliane, na minha época, eu não queria ser melhor que ninguém, eu não queria dizer... Eu estava pedindo ajuda. Sabe a pessoa quando vai se suicidar e está pedindo ajuda e ninguém consegue ouvir o grito dela? Era o meu caso, assim. Eu estava pedindo ajuda, estava em crise, né, na minha fé e ninguém me ajudava. As pessoas, elas só, sabe, criticavam, me tiravam do rolê. Nossa, não vem a Eliane, né? Ficar perguntando as coisas, ficar falando essas coisas. E, na verdade, eu só queria dizer assim, gente, a gente está muito longe de Jesus, sabe? A gente não está muito parecido com Ele, não. E a gente está achando que está. Então, era uma crise, assim, tipo, eu acho que foi... Por isso eu acho que foi muito legal ter acontecido tudo, assim. Porque hoje eu consigo olhar para mim e falar assim, nossa, é que nem a música da Lu Melpídio, né? Tão longe estou de me parecer contigo, né? Eis-me aqui. Então, hoje eu me sinto muito mais dependente, assim, de Deus, do Espírito Santo, sabe? Eu acho que foi super bom ter acontecido tudo, assim, porque eu realmente achava que eu era a Mulher Maravilha. Eu não queria contar, mas eu vou contar. E hoje eu olho e falo, nossa... A gente tem que finalizar, porque a televisão tem tempo. Se fosse... A gente vai chegar no ponto... E eu nem falei da minha Magno aí, pesquisa, né? Olha, que a gente vai fazer ao vivo. Pois é. Fazer ao vivo. Aí a gente faz ao vivo no YouTube, né? 4 horas de conversa. Aí depois o Felipe edita para a TV. Os cortes. Né? Porque, poxa, que papo, né, Gilson? O que tu achou? Fantástico. Deixa eu consertar, porque tu ofende de uma acadêmica. O que tu achaste? Eu só, no final de tudo aqui, eu só estou lembrando da música do Morada, né? Que eles relançaram agora, fizeram uma versão de blues, Meu Primeiro Amor. Né? Eu não vi ainda essa. Ainda não viu? Eu vi quase todo, mas não vi essa. Lembre-se dos anos 80. Aí, anos 80? tá, porque eu estava ouvindo anos 90. Tá. É que eu sou de 85, acho que não é. Não, mas não esquenta a cabeça. Eles relançaram. Eles relançaram. E aí tem uma parte que eles falam assim, quero voltar ao caminho, vou ver as primeiras obras, né? Aí, assim, é muito forte porque o caminho, toda vez que eu estou ouvindo isso, eu estou fazendo relação com o caminho. Porque o caminho era como era chamada os cristãos... A religião, no início. Né? Quando Paulo vai atrás... Do caminho, ele ia atrás daqueles que estavam no caminho, né? Que estavam seguindo o caminho. Os cristãos eram chamados de o caminho. Né? Então, assim, toda vez agora... E aí, com essa tua experiência, é muito forte isso. Nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos continuar no caminho, porque aquele que começou irá completá-lo até os dias de Jesus. Legal. Liliane, muito obrigado. Nem falamos da tua pesquisa. Nem falamos, gente. Vai ter que o aquecimento marcar uma global é segunda real, parte. viu? Vamos fazer uma segunda parte, né? Foi muito legal. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Tá bom? Tá bom. Poxa, né? Eu fico por disso, que eu falando de filme lá no início. O tempo todo e tal. Cadeira. O galho sempre quebra o lado mais fraco. Olha o choro. Então, é fraco em qual sentido? Você quer agradecer alguém? Você quer... Aproveita os teus... Não sei como é que se dá
nesse livro você tem orientador, você tem Ah, uma gente. equipe, como é que funciona? Rapidinho, agradece para a gente finalizar. Nossa, existe um exército, né, para eu agradecer, desde o Adson, que é meu companheiro, né, até minha liderança cristã e não cristã, né? Então tem muitos eixos assim na minha vida, então é muita gente para agradecer, nossa, meus filhos, né? Tipo, hoje eu faço parte de um grupo assim que eu sou apaixonada, né, cientificamente falando, né, minha liderança, tipo, hoje eu tive um encontro estou tendo, né, o privilégio de hoje estar sendo acompanhada por um casal que está debaixo da cobertura do pastor Luciano. Então, assim, é muita gente. Então, nem sei se eu posso falar o nome porque vai faltar, né? Então, Valeu, galera. Valeu, galera. Eu amo vocês. Obrigada por me aturarem, né? Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil, né? Eu sou uma pessoa difícil, gente. Eu lembro que algumas pessoas falam assim, nossa, deve ser tão bom conviver com a Deliane, ela tem essa vozinha assim, e o Adson olha e falou, então, né? Então, eu sei que eu não sou uma pessoa fácil, eu sou uma pessoa que demanda de muita atenção, porque eu tenho esse lado, né, questionador enfim, mas essas pessoas que permaneceram comigo e que me acolheram realmente merecem morar no céu com Jesus, né? Porque eu fui cruz e ainda sou, né, cruz para muitas pessoas, mas elas não desistiram de mim, né? Isso é incrível. Eu aprendo muito com elas, né? Desde pessoas que não acreditam em Deus, né, até aquelas pessoas que realmente são muito tementes. Então, eu acho que para mim essa é a maior prova de amor, de Deus por mim, sabe? Que realmente quem está comigo me abraçou assim com todos os meus defeitos, né? Tipo, o Adson teve muita chance de ir embora e não foi, né? Ficou. Então, eu acho que eu posso usar o nome dele para representar todo mundo, assim, né? Que ele, coitado, está ali vendo, né, várias noites de conflitos e tudo mais. Então, ele representa essa galera aí, esse exército aí que hoje eu sou o fruto, né, dessas pessoas que investiram em mim em vários sentidos, né. E é isso. Legal, então, finalizando, Sou algo grato mais? por tudo que tenho. Chama ela para fazer a segunda voz que eu cheguei aqui, ela vai cantar também. O tesouro. Deliane também canta, cantou, a gente nem falou sobre isso. Beleza, Pessoal, gente. mas vamos finalizar disso, né? Obrigado, galera. pela sua parceria aqui. Estou de volta. Aguentar e nem os... Estou de volta e nem precisei fazer Poxa, eu queria cirurgia. pedir perdão pro pessoal, porque no programa anterior eu fiz uma brincadeira aqui, mas eu ia pedir para cortar, mas o Adilson não liga. Tá bom, é porque a gente é amigo, tá? Ele me zoou também, então a gente tá tudo certo. Até o nosso próximo encontro aqui no ANW Amazonas Week na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém e também a turma do YouTube. Fique com a gente sempre, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seus comentários. Nos ajude a crescer e alcançar mais pessoas com esse programa que tem entretenimento, tem informação, mas também tem o desejo de edificar pessoas, trazendo convidados tão especiais que têm sido relevantes na sociedade e a maioria deles também já são servos do Senhor e tem sido exemplo para todos nós. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Valeu.